Olá, olá, turma. Sou o professor Weber da disciplina de Química e hoje nós vamos tratar sobre dissociação e ionização. Então, turma, o objetivo da nossa aula de hoje é discutir um pouco sobre dois nomes muito importantes para nós na química, são dissociação e ionização. E eles só são importantes devido a Arrhenius, um personagem ímpar. Então, esse cara possibilitou o estudo de diversas substâncias aliando corrente elétrica. Então vamos conhecer um pouco da história desse cara? Esse cara sou eu. Não, nem sou eu, nem o Roberto Carlos. Esse cara estudou lá na Suécia, na Universidade de Uppsala. Esse cara é chamado de Svante Arrhenius. Ele nasceu na Suécia em 1859 e dedicou seus estudos à química, física e matemática. Ao investigar a relação entre eletricidade e substâncias químicas, classificou os compostos em eletrólitos e não eletrólitos, quer dizer, conduzem ou não conduzem a eletricidade. De acordo com a condutividade elétrica, criou o termo dissociação iônica. Pela relevância do trabalho desenvolvido, o químico recebeu o Prêmio Nobel de 1903. Então, pode-se dizer que esse cara é ele. Ele fez testes com várias substâncias iônicas e moleculares. As substâncias iônicas, só lembrando, são aquelas formadas pelas ligações iônicas, onde há a doação de elétrons. Uma espécie química doa e a outra recebe. E as substâncias moleculares são aquelas onde ocorrem as ligações covalentes, ocorre o compartilhamento de elétrons. E ele notou que, testando essas substâncias, algumas conduziam corrente elétrica e as outras não. Experimentos que podem ser feitos com o esquema desse aí da imagem. Inicialmente, ele testou dois compostos, o hidróxido de sódio, que nós conhecemos como soda cáustica, e o sal, comum sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Os dois são sólidos iônicos, brancos. Estão aí a imagem dos dois. Ele percebeu que quando colocava-os numa solução aquosa, professor, mas o que é uma solução aquosa? É quando eu pego alguma coisa e misturo na água. Então, quando eu pegava o cloreto de sódio, misturava na água, colocava dois fios e um equipamento semelhante a esse aí da imagem. Conduzia corrente elétrica, o que é atestado pela luz acesa. Quando eu colocava o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, também conduzia corrente elétrica. Essas duas são substâncias iônicas formadas por íons. Então, elas são formadas por cátions de carga positiva e por ânions de carga negativa. A isso, ele deu o nome de dissociação iônica. Então, quando essas substâncias estão na água, elas conduzem corrente elétrica. E esse fenômeno é chamado de dissociação iônica. Gravem isso. Vamos ver como é que acontece essa tal dessa dissociação iônica. Vamos ver o exemplo da dissociação iônica do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, em água. Aí eu tenho um recipiente com água e o outro com sal de cozinha. Ao passo que eu adiciono água ao sal, essa mistura passa a ser chamada de solução. E agora a gente chama ela de solução aquosa de NaCl. Percebam que agora os cátions e os íons, eles estão separados. E esse é o fenômeno da dissociação iônica. Em água, essas substâncias, elas se separam em íons. Isso só acontece devido à presença da água. E acontece um processo chamado de solvatação. Vamos ver o que é a solvatação? Então, como as partículas com carga de sinais opostos se atraem, os polos positivos das moléculas de água exercerão atração sobre os íons cloreto, que é o Cl-, do NaCl, enquanto os polos negativos das moléculas de água exercerão atração sobre os íons de sódio, que é o Na+. Então, vamos olhar para essa ilustração aí. Está vendo o polo positivo e o polo negativo? O polo positivo é o cátion sódio, do cloreto de sódio. E o ânion cloro é a bolinha negativa. As moléculas de água, elas abraçam essas partículas e impedem elas de sair dali, impedem elas de se ligar novamente. Isso acontece por toda a extensão do líquido. A esse fenômeno dá-se o nome de solvatação. O resultado dessas interações será a obtenção de uma solução iônica.
e pode ser representado por essa equação que está sendo mostrada abaixo, aonde o cloreto de sódio sólido, na presença de água, se dissocia em cátion sódio, que agora já está aquoso, e o cloreto também, que já está aquoso. Agora, nós vamos fazer um exercício. Veja as formas das substâncias a seguir. Substâncias 1, 2, 3, 4 e 5. E pede assim, ó, indique a alternativa que informa quais delas são capazes de sofrer dissociação quando dissolvidas em água. Então, vamos lá. Quais são os compostos que sofrem a dissociação quando dissolvidos na água? São os compostos iônicos. Então, nós precisamos saber aqui quais são os compostos iônicos dali daquelas opções que nós temos, de 1 até 5. Mas, professor, eu não sei o que são compostos iônicos. Calma, vou te ajudar. Você tem uma tabela periódica aí? Presta atenção no macete. Quando os compostos forem formados por metais e por não metais, eles vão ser compostos iônicos. Certo? Fechou. Professor, não sei identificar na tabela periódica quem são os metais, quem são os não metais. Olha aí no esqueminha que eu botei para vocês. Os metais, esses que estão roxinho aí, sabe? Essas duas primeiras famílias da tabela periódica, com exceção do hidrogênio. Agora, os ametais, ou seja, não metais, são esses de verde, daí da tabela periódica. A gente diz que os ametais são muito eletronegativos, eles têm muita força para puxar o elétron. E os metais são fraquinho. Então, quando um se liga com o outro, quem é mais forte sempre fica com o elétron, gerando aqueles cátions e os ânions que nós mencionamos anteriormente. Então, vamos analisar nossas alternativas. O KOH, o hidróxido de potássio, ele pode sofrer dissociação? Sim, ele pode sofrer dissociação. Olha lá, ele é uma base inorgânica formada por um metal e um não metal. Aquela outra substância, ele é o metanol. Ele é formado por carbono, oxigênio, hidrogênio. O cloreto de lítio, LiCl, ele é um composto iônico? Sim, formado por um metal e um ametal. Olhem ali, aquele ácido, a substância número 4, H2S. Eu falei para vocês que os metais são todos aqueles de roxinho, né? E o hidrogênio não é roxinho. Então, pessoal, um composto formado por um ametal e o hidrogênio não é um composto iônico, ele é um composto covalente. Então, por isso, a substância número 4 não pode sofrer dissociação. Agora, olha o composto número 5. Vocês acham que ele pode sofrer dissociação? Eu acredito que não, hein? Por quê? Porque ele é formado somente pelo hidrogênio e ametais. Então, qual é a nossa alternativa correta aqui? Isso mesmo. Alternativa C. Os compostos 1 e 3 sofrem dissociação quando dissolvidos em água. Parabéns! Arrhenius também fez testes com compostos moleculares, aqueles formados por ligações covalentes. Ele fez teste com duas substâncias, dentre outras, né? Vamos destacar essas duas aqui, com o ácido clorídrico e com açúcar, que vocês já conhecem, bem docinho, que pode até pôr na boca, e o ácido clorídrico, que já não pode ser provado. Ele é corrosivo. Olhem a placa de atenção aí. E percebeu que, quando ele colocava o ácido clorídrico na água e fazia o teste da condutividade elétrica, ele percebeu que a lâmpada acendia, ou seja, conduzia corrente elétrica. Mas, quando ele dissolvia açúcar na água, não conduzia corrente elétrica. E aí ele foi fazer observações e estudar isso. Sobre a solução com açúcar que não conduz corrente elétrica, ele conclui que não formam-se íons ali, porque não conduz a corrente elétrica. Então, pessoal, o açúcar, o C12H22O11, só foi dissolvido. Agora vamos observar lá do outro lado, o outro experimento. Como aquela parte ali conduz corrente elétrica, ele concluiu que ali possui íons livres. Mas ali não aconteceu aquele fenômeno da dissociação. Por quê? Porque a dissociação só acontece com compostos iônicos. E aqui os dois são compostos moleculares. Então o que houve ali foi o rompimento das ligações entre o hidrogênio e o cloro para a formação do ácido clorídrico. Então ali houve o rompimento.
Aí ele deu o nome desse fenômeno como ionização. Então, as substâncias moleculares, quando elas estão na água, conduzem corrente elétrica, é porque ali houve o rompimento das ligações químicas e houve a ionização. Isso mesmo. Se nós formos desenvolver notações químicas para representar todo esse processo que a gente já conversou, elas vão ser representadas por essas equações aqui, ó. O ácido clorídrico, quando colocado na água, ele vai se separar, ele vai acontecer o fenômeno de ionização, as ligações vão ser rompidas e vai formar o cátion H+, e o cloreto. Se você quiser observar isso com as fórmulas de Lewis, você vai ver assim, ó, tá vendo o elétron aqui do hidrogênio? Quando acontece a reação, o hidrogênio perde e ele vai ficar com o cloro, que é mais eletronegativo. E nós ainda podemos representar essa equação como uma equação global, como essa que está aqui embaixo. Ácido clorídrico mais a água reagem entre si, formando o ânion, hidrônio e o cloreto. Mais à frente, a gente vai ver que o ácido clorídrico é um ácido inorgânico, e todos os ácidos inorgânicos, quando na presença de água, formam esse íon hidrônio. E essa aqui é uma reação reversível, o que é evidenciado por essas setas que apontam para um lado e para o outro. Tá bom? E normalmente nós omitimos a participação da água como reagente ao escrevermos uma equação de ionização, para simplificar um pouco. Então, resumindo, pessoal, eu tenho aqui um esqueminha que vai mostrar para vocês o que é a dissociação e o que é a ionização, e a diferença entre elas. E a principal delas, eu falo para vocês. A dissociação iônica acontece somente com compostos iônicos. Em água, separa. A ionização acontece com substâncias moleculares. Elas se separam, mas não é dissociação iônica porque não são íons. Então, ela é chamada de ionização. E, para quem prefere algo mais simples, tem esse esqueminha aqui também, A e B. Os compostos iônicos, quando na água, sofrem dissociação. A solução é chamada de solução iônica e ela é eletrolítica. O que é eletrolítica mesmo? Que conduz corrente elétrica. Aqui, B, os compostos moleculares, na presença de água, podem acontecer dois tipos de situações. Na primeira delas, a solução não conduz corrente elétrica, ela é chamada de não eletrolítica, e a solução é chamada de molecular. A gente diz que apenas houve a dissolução. Mas, se os compostos moleculares, na presença de água, conduzirem corrente elétrica, a gente diz que ali existe uma solução iônica, os íons estão ali, cátions e ânions, e o nome do processo é ionização. É interessante a gente distinguir isso aí. Agora, vamos fazer mais um exercício. Marque a alternativa que contém afirmação falsa sobre dissociação e ionização. Eu sei que vocês conseguem. Acompanhe comigo a resolução aqui. Algumas substâncias, letra A, algumas substâncias moleculares podem formar soluções iônicas quando dissolvidas na água? O que vocês acham? Sim, pelo processo de ionização. Então, a letra A está verdadeira. É para marcar a verdadeira? Não. Olha lá no exercício, está falando para marcar a falsa. Letra B. A condutibilidade de corrente elétrica apresentada pelas soluções aquosas é explicada pela presença de íons livres na solução? Beleza, o Arrhenius disse isso para a gente. Agora, olha a letra C. O ácido clorídrico em solução aquosa não conduz corrente elétrica porque ele é molecular? Não, 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 não. O ácido clorídrico, ele não sofre dissociação, mas como nós vimos, ele se ioniza, é um processo diferente, mas ainda assim existem íons ali. Então essa alternativa C é a nossa alternativa falsa. Com isso, vocês podem perceber que a alternativa D é verdadeira. Então, qual que é o gabarito da questão número 2? Letra C de cachorro. Exercício número 3. Eletrólito é toda substância que, quando adicionada à água ou submetida ao processo de fusão, dissocia-se, liberando no meio íons. Quando uma substância libera um cátion referente a um elemento metálico ou o amônio, juntamente com o ânion hidróxido, ela deve ser chamada de... aqui agora eu tenho que dar uma dica para vocês.
essa questão ela envolve conceitos de ionização e dissociação, mas ela engloba também conhecimento sobre ácidos, bases, sais e óxidos, são substâncias inorgânicas. Esses conceitos que nós estudamos hoje são importantíssimos para entender esse próximo conteúdo. E eu já adianto para vocês, todas as substâncias que tiverem lá na sua fórmula molecular um OH no final, você já tem indícios de que ela pode ser uma base. Então, quando esse exercício traz para a gente que vai liberar esse ânion hidróxido, que é o OH-, nós já vamos direto para a alternativa D de doido. Tá bom? Agora, exercício 4. 4 exercícios fáceis para chapar a barriga rápido. Ah, professor, não tem nada a ver isso aí com ela. Claro que não tem, galera. Agora eu vou passar um exercíciozinho para casa para vocês. Pensou que não, né? Se liguem aí. A sua casa é um depósito de produtos químicos. A seguir, alguns deles: cloreto de sódio, açúcar, refrigerante, suco de laranja, limpa, forno, fermento em pó, algumas substâncias que contém nesses produtos. Letra A. Indique os compostos iônicos e moleculares. Vocês lembram lá, naquele exercício que eu mostrei a tabela periódica, que eu ensinei vocês a distinguirem um composto iônico de um molecular? Então, voltem lá naquela tabela periódica e identifiquem aí quais são as substâncias formadas por metais e não metais. Elas serão os iônicos e o restante serão compostos moleculares. Letra B. Em meio aquoso, quais compostos irão originar soluções eletrolíticas? Letra C. E quais compostos serão não eletrolíticos? Estudem bastante e resolvam esse exercício em casa, tá? Eu volto a lembrar, conhecimento é poder. Então, estudem bastante, revisem a matéria e obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.